Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sexta-feira e o dia é 29 de setembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Lembre-se sempre, resolva tudo aquilo que está dentro de você para que você possa fazer do seu dia um ótimo dia, um excelente dia. Não existe, não tem nenhum leão lá fora esperando por você para te atacar, para te fazer mal. Tudo está dentro de você. Então resolva o que está dentro de você e o mundo vai ficar bonito, maravilhoso e você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você deseja, que você quer. Então faça um ótimo dia, faça um excelente dia e seja bem-vindo para mais um vídeo, mais uma live, falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de muita riqueza, sabedoria e vida plena, paz espiritual. Buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Toda a riqueza, toda a alegria, todo o amor, toda a paz, toda a saúde, tudo de bom lhe será acrescentado. Buscai primeiro a sua paz de espírito e tudo mais lhe será acrescentado. Toda a riqueza, toda a saúde, toda a alegria, toda a abundância, toda a prosperidade. É isso e é assim que devemos tocar a nossa vida, com paz, com saúde, com sabedoria. Então vamos hoje fazer a leitura do capítulo 38 do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro que narra tudo, Deus fazendo tudo de bom e de maravilhoso para mim e para você. Então vamos começar a nossa leitura, mas antes de começar, já deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe este material para que este material chegue para mais e mais pessoas. Ok? Então comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, você não tem que pagar nada, é totalmente de graça, basta apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu computador, no seu celular, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo este vídeo. Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura, vamos ler e comentar o capítulo 38 do livro de Gênesis e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus vivo. Nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não estamos aqui para debater, discutir, nem se desfazer da crença e da religião de ninguém. Nosso objetivo aqui é sempre levar uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual para todas as pessoas. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no primeiro livro que é o livro de Gênesis. O primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Então chegamos aqui ao capítulo 38 e se você quiser assistir, quiser acompanhar toda a leitura dos outros capítulos, basta você acessar aí a nossa playlist chamada Gênesis. Lá você vai encontrar todos os vídeos com todos os capítulos anteriores. Basta dar uma pesquisada aí e assistir aos demais vídeos. Então bora lá, vamos fazer a leitura aqui do capítulo 38 e continuando aqui a nossa leitura, já passamos aqui pela criação do mundo, pela arca de Noé, por Abraão, por Isaac, Jacó e agora estamos falando das descendências dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, porque Deus
mudou o nome de Jacó para Israel. E no capítulo 38 diz assim, versículo 1. Nosso trabalho aqui é sempre ler e comentar versículo por versículo. Então, versículo 1. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com um adulamita, cujo nome era Hira. Então, Judá, um dos filhos de Jacó, ele se separou dos outros irmãos e ele tinha um amigo chamado Hira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua. E ele a tomou e entrou a ela. Então, ele viu ali, ele habitava lá, conhecia, tinha um amigo chamado Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua. E ele a tomou e entrou nela. Então ele desposou esta mulher. Versículo 3. E ela concebeu e teve um filho, e ela chamou o seu nome Er. Então o primeiro filho de Judá era Er. Versículo 4. E ela concebeu novamente, e teve um outro filho, teve mais um filho, e ela o chamou o seu nome de Onã. Então o primeiro filho de Judá era Er, e o segundo Onã. Versículo 5. E ela concebeu mais uma vez, e teve um filho, e chamou seu nome de Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Ou seja, ele, Judá, estava em Quezibe, quando ela teve esse terceiro filho, e deu o nome dele de Selá. Versículo 6. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, com o nome dessa mulher era Tamar. Então Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome da mulher era Temar. Então Judá foi lá, já tinha 3 filhos, né? O mais filho era o e ele tomou uma mulher para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Versículo 7. E o primogênito de Judá foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então ele praticou maldades, e isso não foi bom aos olhos do Senhor. E o Senhor, ou seja, Deus não gostou. E o Senhor o matou. Então morreu, que era casado com Tamar, e era o filho mais velho, era o filho primogênito de Judá. Lembrando que Judá, mais para frente, vai se tornar uma região de Israel, chamada Judá. Versículo 8. E Judá disse a Onã, seu segundo filho: entra a mulher de teu irmão e case-se com ela, e levanta a semente de teu irmão. Então, não tinha dado nenhum filho para Tamar. Não teve filhos com Tamar. Então aí Judá pegou seu segundo filho, Onã, e fez ele pegar a mulher viúva do seu filho, Tamar, a mulher Tamar, pegar Tamar e desposar dela. Perfeito? Para que ele desse sementes para o seu irmão que havia falecido, E Onã, versículo 9. E Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que quando ele entrava, a mulher, de seu irmão, ele derramava no chão, para que ele não desse semente a seu irmão. Então, o que aconteceu? Judá pegou uma esposa para seu filho mais velho, seu primogênito Só que ele havia cometido algumas coisas, fez algumas coisas que não agradou a Deus, e Deus o matou. E não tinha dado semente, não tinha tido filhos. Então Judá pegou seu segundo filho, depois que morreu, e fez ele se casar, ele desposar Tamar, a viúva do seu irmão Onã, no entanto, não gostou muito da ideia, porque ele iria dar sementes a seu irmão, iria dar filhos a seu irmão. Então é como se ele não fosse seu pai, e sim o seu irmão. Então não gostando da ideia, o que ele fazia? Quando ele tinha relações com Tamar,
A viúva, ou seja, a esposa do seu irmão o que ele fazia? Ele tinha relações, mas ele derramava no chão, ele não tinha, ele não completava ali o coito, na verdade, para que ele não desse filhos, não desse sementes, na verdade, para seu irmão, pois ali é como se ele tivesse fazendo, tendo filhos, dando filhos ao seu irmão. Então ele não gostou dessa ideia, então ele não realizava totalmente o coito, ele sempre derramava no chão. Versículo 10: E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então, por Onã realizar esse tipo de coisa, essa coisa também não agradou a Deus, e ele morreu também. Então, a mulher, ou seja, Tamar, a primeira mulher de então o que aconteceu? Ela ficou viúva aqui 2 vezes, e viúva de 2 irmãos, porque Deus não gostou do que Onã estava fazendo e ele o matou também. Então ela ficou viúva aqui 2 vezes. Ficou viúva de filho de Judá, o filho mais velho de Judá, e depois ela ficou viúva também de Onã, que era o filho do meio, era o segundo filho de Judá. Versículo 11: Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, que era o terceiro filho de Judá, meu filho seja grande. Pois ele disse, para que porventura ele não morra também, como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. Então Tamar, viúva 2 vezes, viúva dos 2 filhos mais velhos de Judá, ficou viúva 2 vezes. Então Judá falou para ela: olha, habite na casa do seu pai, fique lá, até que meu terceiro filho, meu único filho agora, o filho mais novo que eu tenho, que é o Selá, que ele cresça e ele vai desposar você também. E ele vai desposar também, mas antes ele precisa ter idade, né, para poder ser seu esposo. Então Tamar foi lá, conforme Judá fez, foi habitar na casa do seu pai. Versículo 12: E no decorrer do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá, e Judá foi confortado, e subiu até seus tosquiadores de ovelhas, em Timná, ele e seu amigo Hirá, ou Adulamita. Então, no decorrer do tempo, morreu também a filha de sua, mulher de Judá. Então, além de já ter perdido os 2 filhos mais velhos, Judá agora também perdia a sua filha. E ele ficou desolado, ele ficou entristecido, né? E ele foi se confortar junto com os tosqueadores de ovelhas em Timna, ele e seu amigo Adulamita Hira. Versículo 13: E contaram a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear ovelhas. Então, Tamar ficou sabendo que o seu sogro, Judá, estava subindo para aquela cidade para tosquear ovelhas, para cuidar das ovelhas, pois ele já tinha perdido 2 filhos e uma filha. Então contaram para ela. Então, e aí, versículo 14: E ela tirou de si suas vestes da viuvez e se cobriu com um véu, e enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto que ficava junto ao caminho de Timna, porque ela viu que Selá havia crescido e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Então Tamar, sabendo que o seu sogro estava subindo ali, ela que tinha ficado ali com as vestes de viúva, ela que se vestia como viúva todo esse tempo, que já havia perdido 2 maridos, 2 esposos. Então ela, sabendo que o seu sogro ali estava subindo para aquela cidade, ela se pôs ali como se fosse uma prostituta no caminho da cidade para se deparar ali com seu sogro Judá. Versículo 15: Quando Judá a viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. Então, quando Judá viu aquela mulher, ele não reconheceu que ela era a sua nora. Não reconheceu que ela era a sua nora Tamar, e ele o viu como uma prostituta. Versículo 16: Ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: Vem, rogo-te,
deixe-me entrar em ti, pois ele não sabia que ela era sua nora. E ela disse: o que me darás para que possas entrar em mim? Então, Judá, quando viu aquela mulher, ele viu ela como uma prostituta e disse a ela: o que posso fazer para ter relações? O que preciso fazer para ter relações, ou seja, entrar em você? E ela respondeu para ele: o que você tem? O que você tem? O que você vai me dar para poder ter relações comigo? O que você vai me dar? Versículo 17, ele diz: enviar-te-ei, te mandarei depois, um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás um penhor até que o envies. Então ela perguntou para ele: então o que você vai me dar para ter relações comigo, para entrar em mim? E ele disse: ó, eu vou te enviar depois que nós tivermos as relações, depois que passarmos a noite juntos, eu vou te enviar um cabrito. Ela falou: tudo bem, eu aceito, mas o que você vai me dar agora como penhor, o que você vai deixar agora como penhor para que você possa cumprir com a sua promessa? Versículo 18, e ele disse: qual penhor eu te darei? E ela disse: teu selo e tuas pulseiras, e teu cajado que está em tua mão. E ele o deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu dele. Então, o que aconteceu foi que ele, queria entrar, queria ter relações com Tamar. Ele não sabia, porque ela estava com véu, ele não sabia que era a sua nora. Então eles passaram a noite juntos ali, ele, Judá, com sua nora Tamar, e ela engravidou dele e teve um filho e concebeu dele, Ou seja, ele o deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu dele, e ela engravidou dele. Ela engravidou dele. Versículo 19. E ela, levantando-se, se foi, e colocou de lado seu véu, e pôs as vestes da sua viuvez. Então ela se foi, então ela foi embora, ela se levantou ali, passou a noite ali com Judá. No dia seguinte ela se levantou e foi embora. Tirou ali as suas vestes e colocou, voltou com suas vestes de viuvez. Ela foi, colocou de lado seu véu e pôs as vestes da sua viuvez. Mas ali ela já estava grávida de Judá. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o Adulamita. Então Judá, quando volta para sua casa, pega um cabrito, separa ali um cabrito e manda para aquela prostituta, para aquela mulher. Ele manda através do seu amigo, o Adulamita. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o Adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então Judá manda o cabrito e fala para ele: ó, leva o cabrito para aquela mulher e traz de volta o meu cajado, o meu selo, as minhas pulseiras. Mas ele não encontrou a mulher já não estava mais naquele local. Versículo 21. Então ele perguntou, então o Adulamita, o Hirá, ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? Então ele pergunta ali para aqueles homens daquele lugar: onde estava a prostituta? Há dias atrás nós passamos por aqui e aqui tinha uma prostituta, Onde está ela, Onde está aquela mulher? E eles disseram: não esteve nenhuma prostituta nesse lugar, aqui não habita nenhuma prostituta, aqui não tem nenhuma prostituta. Então os homens daquele lugar falaram para ele: ó, aqui não habita nenhuma prostituta, não tem nenhuma prostituta nesse lugar aqui não. Então ele, o Adulamita ou Hirá, ele voltou a ajudar e disse: não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. Então os homens daquele lugar, então o Adulamita volta para ajudar e diz: olha, não consegui encontrar a mulher. E os homens daquele lugar disseram que ali não habita nenhuma prostituta, não tem nenhuma prostituta naquele lugar. Versículo 23, e Judá disse: que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. Então Judá disse:
que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Então ela que fique lá com os penhores, para que não sejamos envergonhados, para que não venha ela dizer amanhã que não recebeu o seu pagamento. O cabrito eu enviei, então ela que fique lá com o cajado, com o selo e com as pulseiras. Versículo 24, e aconteceu que quase 3 meses depois, contaram a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, prostituiu-se, eis que está com filho da prostituição. E Judá disse, trazei-a, e seja ela queimada. Então, depois de algum tempo, 3 meses depois, contaram a Judá que Tamar, sua nora, estava grávida, que ela havia se prostituído, né? E que tinha ali o resultado daquela prostituição. E aí Judá disse, traz ela aqui, traga ela a mim, que ela vai ser queimada, que ela seja queimada. Versículo 25. Mas enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro. Então, enquanto ela estava sendo trazida, lembrando que não é um caminho simples, não é perto, entendeu? E lá naquela época você não tinha nenhum meio de condução. Então a pessoa normalmente ou andava de mula, de jumento, de camelo, ou então andava a pé. Então ela já enviou, mas enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro, do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse, reconheces, suplico-te, de quem são estas coisas? O selo, as pulseiras e o cajado. Então, quando ela estava sendo trazida para Judá, para ser queimada, para ser julgada e queimada, ela pergunta para Judá, ela diz para Judá, do homem de quem estou grávida pertencem estas coisas. E ela mostra as coisas para Judá. Ou seja, o cajado, o selo e as pulseiras. Versículo 26. E Judá os reconheceu e disse, ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. Então, Tamar, a nora de Judá, né, que havia se disfarçado de prostituta e dormiu com Judá, porque Judá não entregou o seu terceiro filho para ela. O seu terceiro filho, o filho mais novo, que era o Selá, porque até então ele havia pedido para ela um tempo, né? Ele havia entregado o primeiro filho, morreu. E havia entregado o segundo filho, Onã, também morreu. Então Tamar foi viúva 2 vezes. Então tinha o terceiro filho, que era a ordem natural, né? Ou seja, que era que o terceiro filho também se casasse com Tamar, a mulher do primeiro filho, o primogênito de Judá. Como isso não aconteceu? Por quê? Porque Judá, percebendo ali, né, ele ficou receoso de entregar o terceiro filho para aquela mulher, e o terceiro filho dele, seu único filho agora, também viesse a morrer. Então ele ficou receoso. E também Selá ainda era muito novo para poder ser esposo, para poder desposar Tamar. Então o que aconteceu? Judá não entregou o terceiro filho para se casar com ela. O terceiro filho, Selá. E Selá, ele havia pedido para Tamar, deixa ele crescer mais um pouco e depois ele também vai desposar você. Mas Selá cresceu e Judá não entregou, esqueceu da promessa que ele tinha feito a Tamar. E aí ele foi lá, Tamar viu que Selá já tinha crescido, ela se disfarçou de prostituta, ficou aguardando ali Judá passar naquele lugar, se interessar por ela, e foi o que aconteceu. Judá passou pelo portão da cidade ali, ficou interessado por ela, dormiu com ela, passou a noite com ela, teve relações com ela, e ela engravidou. E ela engravidou de Judá. Recebendo a notícia que Tamar estava grávida, Judá resolveu, né, mandar trazer Tamar para ser julgada e queimada. Mas no caminho, quando Tamar se encontra com Judá, ela fala, eu estou grávida sim, mas o pai da criança é o homem a quem pertencem esses objetos. E mostrou o selo, mostrou as pulseiras e o cajado
de Judá, pois ele havia deixado esses materiais, ele havia deixado estas coisas como penhor pela noite de amor que ele teve com Tamar. Então ele tinha deixado como penhor. Então ela apresenta ali as peças para Judá e Judá diz, né? E Judá reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque eu não lhe dei Selá, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. Versículo 27. E aconteceu que no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. Então Tamar, chegou a hora de Tamar dar luz ao filho de Judá. Mas não era um único filho, eram dois filhos, eram dois filhos que habitavam o seu ventre. Versículo 28, aliás. Versículo 28. E aconteceu que quando ela deu à luz, quando Tamar deu à luz aos filhos de Judá, um pôs para fora sua mão. E a parteira tomou e amarrou na sua mão um fio escarlate, um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Então tinha dois filhos no ventre de Tamar, mas João colocou a mão para fora. Então a parteira foi ali e amarrou ali um fio escarlate, um fio vermelho, e disse: esse saiu primeiro. Versículo 29. E aconteceu que quando ele puxou de volta a sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: como foi que rompeste? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. Então, um dos filhos colocou a mão para fora, a parteira amarrou ali um fio escarlate, um fio vermelho, dizendo: tu foi o que saiu primeiro. Mas quando ele puxou a mão para dentro novamente, o outro foi lá e saiu. E a parteira ficou abismada, ficou assustada. Como é que foi? Como é que você fez isso? Como é que você rompeste antes do outro, né? E aí foi dado o nome para ele de Pérez. Versículo 30, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o capítulo 38. E depois saiu seu irmão, o que tinha o fio escarlate sobre sua mão, e seu nome foi chamado Zerá. Zerá. Então, muito interessante essa história, a história de Judá. Judá é a origem do povo judeu. Lembrando que o povo de Israel, ele basicamente ele é dividido em três povos, né? Os judeus, que é Judá, que se separou dos seus irmãos e foi ter vida própria praticamente, né? Os israelitas, que é o original mesmo de Israel, e os hebreus que deixa eu me lembrar aqui, vem de Moisés, o povo hebreu. Então você tem os israelitas, você tem os judeus e você tem os hebreus. Então essa história aqui é da história de Judá, Judá que é a origem do povo judeu, que Judá teve 3 filhos homens e 2 dos filhos morreram sendo esposo da mesma mulher. E a mulher ficou viúva duas vezes. A mulher ficou viúva 2 vezes de dois irmãos, do mesmo sangue. E esta mesma mulher depois dá 2 filhos, ou seja, os 2 filhos que ela tinha, vamos supor, tinha tirado de Judá, ela deu agora através de Judá. Ou seja, a mulher, ela se casa com o filho de Judá, este filho morre. O primeiro filho, o primogênito de Judá, que era o Er. Depois ela se casa novamente com o segundo filho de Judá. Este filho também morre, que era Onã. Depois ela tem relações com o próprio Judá. E, pasme, ela dá 2 filhos, ou seja, ela tem gêmeos de Judá. Ela repõe aquilo que Judá achava que ela tinha tirado. Por que ele achava que ela tinha tirado? Porque ele não quis dar o terceiro filho, seu filho mais novo, o único que prevaleceu, para desposar desta mulher, para dar sementes para seu filho, seu primogênito. Porque ele ficou com medo. Ora, um
se casou com ela, morreu. O segundo também se casou com ela, morreu. Então eu não vou dar agora o meu terceiro filho, o único filho que eu tenho, para se casar com essa mulher, vai que ela morre também. Então Deus ali repõe tudo aquilo que ele tinha perdido. Olha que interessante, como é magnífico os caminhos de Deus. Como é magnífico os caminhos de Deus. A mulher que tinha tirado 2 filhos de Judá, acabou tirado, entre aspas, não estou aqui afirmando que foi isso que fez. A mulher que havia tirado os 2 filhos de Judá, torna a dar 2 filhos para Judá, para o próprio Judá, agora tendo relações com o próprio Judá. É muito interessante essa história, é enriquecedora, de muita sabedoria. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Para você que acompanhou esse vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. E para você que ficou até o final, que assistiu o vídeo inteiro, que Deus abençoe sua vida, que você tenha muito amor, muita paz espiritual, muita alegria, muita riqueza e sabedoria na sua vida. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Você não tem que pagar nada para isso. É totalmente gratuito. Basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!